O que são algarismos significativos? Algarismos significativos são todos os dígitos de uma quantidade medida. Isso porque, dependendo do grau de incerteza da medida do equipamento que está sendo utilizado, o número de dígitos fornecidos será diferente. Quando utilizamos uma balança sem dígitos decimais e utilizamos ela para pesar um tomate, por exemplo, podemos observar apenas 2 dígitos, sendo os 2 algarismos significativos. Se usarmos outra balança que apresenta 3 dígitos decimais, mesmo com alguma incerteza, observamos 5 algarismos significativos. O fato é que quanto maior for o número de algarismos significativos, maior é a precisão ou a certeza dessa medida. Para determinar quantos são os algarismos significativos em uma medida, você precisa ler o número da esquerda para a direita. Conte quantos são os dígitos a partir do primeiro dígito que não é zero. Os zeros podem ser utilizados como parte do valor medido ou para localizar a vírgula decimal. Portanto, os zeros podem ou não ser significativos. Quando os zeros estiverem entre dígitos que são diferentes de zero, eles são significativos. Por exemplo, temos uma massa de 1,005 kg. Nesse caso, são 4 algarismos significativos. Os zeros são considerados. E quando temos 7,03 centímetros, os zeros se somam aos algarismos significativos, que nesse caso são 3. A segunda possibilidade é quando os zeros estão no início de um número e, nesse caso, eles não são significativos. São os famosos zero à esquerda. Eles são úteis para localizar a posição da vírgula, que indica as casas decimais. Então, quando temos 0,02 grama, temos apenas um algarismo significativo. Já no caso de um comprimento equivalente a 0,026 centímetros, temos 2 algarismos significativos. A outra possibilidade são zeros no final de um número caso existam casas decimais. Se a massa indicada for 0,0200 grama, temos 3 algarismos significativos que incluem o dígito 2 e os zeros à direita. Agora, se temos 3,0 centímetros, são 2 os algarismos significativos. E isso é importante, pois está relacionado à precisão do equipamento utilizado para fazer a medida. Mas e quando o número termina em zeros e não tem casas decimais? Quando isso acontece, é comum utilizarmos a notação científica e expressar nessa forma os algarismos significativos. Em uma massa de 10.300 gramas, os zeros à direita podem ou não ser significativos. Essa medida pode ser expressa de várias formas. Quando temos 1,03 vezes 10 elevado a 4, são 3 algarismos significativos. Já no segundo caso, temos 1,030 vezes 10 elevado a 4, que diz respeito a 4 algarismos significativos. No terceiro caso, são, portanto, 5 algarismos significativos. O número de algarismos significativos está totalmente relacionado à certeza da medida. Bom, você chegou até aqui, então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, hein? E em cálculos, como ficam os algarismos significativos? A medida menos exata que estiver sendo utilizada no cálculo vai limitar o número de algarismos significativos. Vamos tratar de diferentes formas, a adição e a subtração, e a divisão e a multiplicação. Para adição e subtração, vamos nos concentrar nas casas decimais. O resultado final deve ter o mesmo número de casas decimais da medida que tem o menor número dessas casas. Neste exemplo, temos a soma de 4 valores e um deles tem apenas uma casa decimal. Portanto, no resultado final, nós devemos indicar também apenas uma casa decimal. Aliás, fica até o final do vídeo que eu te falo sobre como fazemos os arredondamentos, ok? Agora, se para a soma e subtração falamos de casas decimais, no caso da multiplicação e da divisão, vamos nos concentrar nos algarismos significativos. Para essas operações, o valor utilizado, que apresentar o menor número de algarismos significativos, vai limitar o resultado final. Por exemplo, queremos calcular a área de um retângulo com comprimento 6,221 cm por 5,2 cm. No cálculo da área, 5,2 apresenta apenas 2 algarismos significativos. Então, no resultado final, a certeza se encontra apenas em 2 algarismos significativos. Então, enquanto você deixa o like no vídeo, eu vou relembrando que, para soma e subtração, nos concentramos nas casas decimais, e para multiplicação e divisão, nos algarismos significativos. Outra coisa importante é que números exatos apresentam infinitos algarismos significativos. Por exemplo, o número 12 correspondendo a dúzia, ou 2,54 correspondendo a uma polegada. Então, conforme prometido, como fazemos para arredondar o resultado quando fazemos estes cálculos? Preste atenção ao dígito que vai ser removido, que se encontra mais à esquerda.
Se este dígito for menor do que 5, o número anterior não deve ser alterado. Por exemplo, 7,248, precisamos arredondar para 2 algarismos significativos. Os dígitos 4 e 8 vão ser retirados, mas o 4 está mais à esquerda. Como ele é menor do que 5, não vai alterar o número anterior, que permanece como 2, então o valor final vai ficar 7,2. Agora, se o dígito a ser retirado, que está mais à esquerda, for igual ou maior que 5, aí nós vamos aumentar o número anterior em uma unidade. Então, para 4,735 ser arredondado para 3 algarismos significativos, o número 5 será retirado, e como ele cai na regra do igual ou maior do que 5, nós vamos aumentar em uma unidade o número anterior, que passa para 4. Então, o valor final arredondado, com 3 algarismos significativos, é 4,74. Por último, fica um conselho. Se o cálculo envolve 2 ou mais etapas e as respostas das etapas intermediárias são registradas, mantenha pelo menos um número não significativo nessas respostas intermediárias. Esse procedimento garante que pequenos erros de arredondamento em cada etapa não se acumulem e alterem o resultado final. Se você estiver utilizando calculadora, utilize todos os dígitos em todos os valores obtidos nas etapas e arredonde somente a resposta final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você ainda não deixou seu like, não perde tempo. Aproveita também, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.